A popularidade da ficção científica reside em uma explicação básica. Todo mundo encontra algo que ama em um bom filme de ficção científica. Os autores de ficção científica têm um compromisso com a realidade, mas também usam a sua imaginação para criar elementos que ainda não podem ser encontrados de fato no mundo real. Muitas são as obras de arte de cair o queixo, e até com produções multimilionárias de efeitos especiais. Franquias como Star Wars e Star Trek têm fãs devotos nos filmes e produções em geral, que os fãs chegam ao ponto de aprender línguas alienígenas como o Klingon. Assim podemos dizer que a ficção científica é uma espécie de fronteira entre o realismo e a fantasia. Mas agora, diferente de vários outros vídeos publicados aqui nesse canal, vamos focar em uma animação que honra a ficção científica em cada episódio lançado. Nesse sentido, vamos descobrir quais são as 3 referências científicas que podem ser encontradas em Futurama. Vamos começar com um dos episódios que apresenta uma das teorias mais fascinantes da série sobre o tempo e sua natureza cíclica, que ensina ao público também várias lições excelentes sobre a criação de nosso universo. Enquanto corre para jantar com Leela, Fry é persuadido pelo professor a ajudar a testar sua mais nova invenção, uma máquina do tempo avançada. Acompanhados por Bender, os 2 homens entram na máquina e esperam viajar 1 minuto pelo menos para o futuro. Infelizmente, o professor tropeça e envia a máquina pelo espaço-tempo, e aí toda a confusão está feita nesse episódio. Quando o professor finalmente consegue parar a máquina, eles descobrem então que pousaram em um ano muito distante da sua realidade atual em questão nesse episódio. Eles decidem então continuar viajando no futuro e observar o universo se transformar em praticamente e absolutamente nada. Surpreendentemente, esse suposto fim desencadeia uma enorme explosão que é identificada como o Big Bang. A teoria do Big Bang afirma que o universo estava praticamente contido em um ponto infinitamente quente e denso, que depois se expandiu instantaneamente a velocidades incríveis. Tendo testemunhado a principal teoria sobre o nascimento do nosso universo, o professor conclui que eles devem estar em um universo idêntico ao seu antecessor. E ao continuar avançando no tempo, eles deverão ser capazes de retornar suas vidas no novo mundo. O professor, Fry e Bender observam a gravidade unir então a matéria nas primeiras estrelas e galáxias. Eles observam a Terra emergir do turbilhão de poeira e gás em uma colisão gigante a partir da qual a Lua foi formada. Essa colisão vaporizou algumas das rochas e metais da Terra e do objeto em colisão, eventualmente então formando a nossa Lua. E eles acompanham a evolução inicial, a chegada dos primeiros colonizadores e também outros eventos importantes na história natural e humana, até finalmente retornarem para casa e encerrarem esse episódio. O professor faz referências nesse episódio em relação ao efeito observador após uma derrota decepcionante na pista de corrida desse episódio. Em 1927, o físico alemão e ganhador do Nobel, Werner Heisenberg, afirmou que não podemos calcular com precisão a velocidade e também a localização de uma partícula ao mesmo tempo. Devido à sua natureza mais ondulatória, uma partícula não existe em um local preciso, mas em uma série de posições. Para medir perfeitamente a posição de uma onda, seria necessário colapsá-la em um único ponto com comprimento de onda indefinido e velocidade também indefinida. O princípio da incerteza não é resultado da medição ou de medição, mas de uma propriedade inerente às partículas quânticas. E graças a Deus que eu pesquisei isso para fazer o roteiro, senão eu nunca saberia disso. Aliás, Bibi, do canal Física e Afins, se eu estiver falando besteira, por favor, me corrija. Em Futurama, o professor apostou em uma corrida que terminaria em empate entre 2 cavalos.
Mas, para a tristeza do professor, os juízes usam um microscópio eletrônico para determinar o vencedor quântico, ao que o velho professor protesta. Não é justo, você mudou o resultado medindo. E bem, essa frase refere-se não apenas à decepção, sentida naquele momento ao ser rebaixado ao status de perdedor, mas também a uma importante consequência revelada pelo princípio da incerteza. Como o princípio da incerteza é uma propriedade inerente às partículas quânticas, esse problema não pode ser evitado, utilizando técnicas de medição mais sofisticadas. Assim, medir uma variável quântica altera intrinsecamente o sistema. E, novamente, isso aí foi fruto da pesquisa, que eu posso ter errado, claro, mas eu espero que em termos quânticos eu não tenha errado tanto assim. E, novamente, faço convite. Física e afins, por favor, avalie o que eu disse e veja se falei besteira. Aqui nós vamos entrar em outra questão da física, mecânica quântica, enfim, vamos ver se a gente acertou dessa vez. Certa noite, em 1935, enquanto discutia a compreensão moderna da mecânica quântica com Albert Einstein, Erwin Schrödinger, que provavelmente eu pronunciei errado, concebeu um dos experimentos mentais mais conhecidos da física. Os dois físicos estavam discutindo sobre mecânica quântica e relatavam que, como consequência de suas propriedades ondulatórias, qualquer objeto quântico existe um estado de superposição. Schrödinger criou um experimento puramente mental, unicamente para enfatizar o quanto isso parecia absurdo. E, se levado para a nossa vida cotidiana, o fenômeno quântico amplamente testado e comprovado de uma partícula poder estar em dois estados diferentes ao mesmo tempo, por exemplo, um átomo de um material radioativo pode já ter decaído e ainda não ter decaído ao mesmo tempo, realmente não teria nenhuma aplicação prática e nenhuma possibilidade de ser real. Ou seja, a formulação do experimento mental não foi para apoiar a teoria quântica, mas sim fazer o contrário disso, para fazer uma crítica construtiva em relação à ineficácia e impossibilidade dela existir realmente. O gato de Schrödinger explica e ilustra esse conceito através de um gato hipotético selado em uma caixa. Suponha que a caixa contém alguma substância radioativa com 50% de chance de se decompor. Então, se apodrecer, liberará um frasco de veneno, matando o gato. Você não tem como saber se o gato ainda está vivo ou não, sem abrir essa mesma caixa, de forma que o gato estaria então simultaneamente morto e vivo, até você verificar o pobre estado do felino. Esse episódio em questão apresenta o imprudente Erwin Schrödinger fugindo do recém-nomeado oficial da polícia, Fry, e o seu parceiro. Eventualmente, os policiais capturam o físico e perguntam também sobre o conteúdo da caixa misteriosa no carro. E essa é a parte mais engraçada do episódio. Schrödinger afirma com forte sotaque alemão que contém um gato, um pouco de veneno e um átomo de césio. Fry exige saber se o gato está morto ou não, ao que Schrödinger responde: é uma superposição de ambos os estados até que você a abra e colapse a função de onda. Em dúvida, Fry abre a caixa e é atacado pelo gato, confirmando que então ele está vivo. É um bom episódio. Se você gosta de Futurama, provavelmente gosta do Bender. E se você gosta do Bender, provavelmente vai gostar de saber quais são os 7 filmes em que robôs são os verdadeiros protagonistas. Os robôs fascinam os humanos há muito tempo. Eles têm sido um dos pilares do cinema há quase um século. Mas as velhas lendas sobre autômatos e golems são ainda mais antigas do que isso. Vieram bem antes dos robôs. Frankenstein, de Mary Shelley, publicado em 1818, introduziu um dos padrões mais reconhecíveis relativos a humanos artificiais usados até hoje em dia em filmes de robôs. Uma curiosidade também: a palavra robô só foi cunhada no início do século XX, derivando da palavra robota, que significa trabalho forçado. Mas a presença de robôs como protagonistas em filmes tem sido uma tendência intrigante ao longo das décadas no cinema de ficção científica. E é exatamente isso que você vai descobrir a seguir nesse vídeo que está aparecendo na sua tela. Valeu!